Que bênção! Amém? Amém. Nós estamos então falando sobre avivamento. E quando nós iniciamos semana passada sobre esse tema, nós aprendemos de fato, primeiramente, o que é avivamento. Abra a sua Bíblia para Abacuque. Vamos voltar lá em Abacuque. Capítulo 3, versículo 2. Deixa aberta aí, porque a gente vai avançar por aí. Tá bom? Abacuque, capítulo 3, versículo 2. Então, semana passada nós iniciamos sobre esse tema. Nós vimos 3 importantes eventos de avivamento da história da igreja. Nós vimos ali que o avivamento para a história, para o pessoal, para as pessoas, o avivamento envolve muitas coisas. Nós vemos que algumas denominações acreditam que o avivamento é barulho, é gritaria, é pular, é entrar no poder, é rodar, é fazer um monte de coisa. Nós vemos que isto é uma realidade e nós estamos inseridos neste ambiente, nós estamos inseridos neste contexto histórico. E interessante que muitas vezes esquecemos de fato o que é. Mas nós vimos semana passada sobre o avivamento de Pentecostes, lá em Atos 2, no primeiro século, aonde aconteceu ali a descida do Espírito Santo, o início de fato que a igreja começa a se expandir. Eu não falo que foi o início da igreja, porque a igreja iniciou-se no ministério de Cristo. Ele disse que ele edificaria a igreja, né? Então ele iniciou a igreja, tinha ali o trabalho, mas em Atos 2 a igreja foi iniciando ali a expansão da igreja cristã pelo mundo. Também o avivamento, o grande avivamento na Inglaterra e nos Estados Unidos, e aí grandes pregadores, grandes missionários, o evangelho começou a se espalhar com grande potência, com grande força, com grande velocidade. E também nós temos um avivamento chamado avivamento da Rua Azusa, da Azusa Street, que é o avivamento pentecostal, onde iniciou-se o trabalho pentecostal, onde iniciou-se o falar em línguas. Até então não tinha isso. Se você procurar um estudo sobre o movimento da Rua Azusa, o avivamento da Rua Azusa, você vai ver que os pentecostais ali modernos, eles começaram ali em 1906. Deixando a aula de lado, a gente já falou semana passada, esse é só a nossa recapitulação. E aí o tema da nossa mensagem é avivamento a todo custo. Nós devemos buscar um avivamento a todo custo. Pessoas muitas vezes procuram lugares que são, entre aspas, avivados de forma que você possa ver a presença de Deus, sentir a presença de Deus. E isso que eu estou dizendo é o que as pessoas acreditam, o que elas defendem, o que elas buscam, o que elas procuram. E nós vimos semana passada, então, lendo o texto de Abacuque, capítulo 3, versículo 2, ao qual nós vamos ler. Tendo ouvido, ó Senhor, as tuas declarações, e me sinto alarmado, aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da
misericórdia. Nós vimos ali então o contexto histórico de Abacuque. Nós vimos ali que o povo estava totalmente rebelde contra as coisas de Deus, tinha violência, injustiça, imoralidade, e nós vimos também que nós precisamos entender o que é avivamento, e de fato, quando entendemos, traz um real compromisso com o reino de Deus. Essa semana o slide ele está cortando, deu alguma desconfigurada de fonte, porque ele está cortando. Semana passada não estava cortando, estava cortado, né? Estava cortado também? Eu preciso alterar a fonte. Muito bem, mas dá para a gente chegar junto. E aí nós vimos então o profeta Abacuque dizendo: aviva a tua obra, ó Senhor. Aviva a tua obra. A obra de quem que é? É do Senhor. A obra é do Senhor. E quando nós entendemos que o avivamento deve ser a obra do Senhor, o avivamento não é a minha obra, não é a obra da igreja, mas a obra do Senhor. Nós vimos isso semana passada. Vimos também que Judá, então, no contexto, estava com injustiça social, violência, idolatria, corrupção. A lei de Deus, ela estava sendo negligenciada, as pessoas não estavam mais se importando com a lei de Deus. As pessoas, por exemplo, hoje, muitas vezes, elas não se importam com as Escrituras, com a palavra de Deus, e isso é muito ruim. E naquela época estava assim. Existia exploração de pobres. Os líderes estavam explorando os pobres, arrancando tudo que eles podiam. E você acha que hoje não acontece isso? Acontece. Estamos parecendo que estamos no período de Abacuque. E também a sociedade era moralmente arruinada. Não existia mais moral. Eles não tinham mais a importância. Obrigado, minha Rosinha. Eles não tinham ali mais moral com nada. Eles não se importavam com nada. Então, roubar, defraudar o outro, enganar, mentir. Será que nós não estamos vivendo um período semelhante? Até quando, Senhor? Abacuque pergunta no versículo 2 do capítulo 1. Até quando, Senhor? Até quando? Então, até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás. Ele estava agoniado, ele estava preocupado, ele estava atônito, como nós lemos aqui no nosso texto base: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi, e temi. No outro texto diz que ele estava alarmado, ele estava assustado, ele estava preocupadíssimo. Esse temor é um temor de preocupação. Vimos também ele pedindo: aviva, Senhor, a tua obra. A gente viu o que é a palavra aviva. Então, dar vida, sustentar, restaurar, reviver, prosperar. Então, quando a gente fala de avivamento, meus irmãos, nós estamos falando de um desses significados que está aqui. Não é nada diferente, não é algo que é sobrenatural, mas sim sustentar, restaurar. Então, Senhor, restaura a tua obra. Senhor, sustenta a tua obra. Senhor, prospere a tua obra. E por causa da prosperidade do Senhor é que estamos aqui. É por causa da prosperidade do Senhor que lá na época de Abacuque já estava alarmante, mas o
século XXI. Porque o Senhor preserva a sua obra. Nós vimos então também que o avivamento é a obra de Deus. O avivamento é o avivamento para a obra de Deus. Então, nós vimos esses aí, nós vimos os textos aqui de grandes teólogos. Mude, cada grande movimento de Deus pode ser traçado a um joelho dobrado. E nós dobramos os joelhos aqui no final do culto, orando a Deus, clamando por avivamento, clamando para que Deus faça a obra. E também Torre disse o seguinte: avivamento começa no coração de um homem de joelhos, quando ele se prostra diante de Deus e clama: ó Senhor, aviva a tua obra em mim. Eu tenho que me colocar à disposição de Deus. Eu sou a primeira peça a ser avivada. Não adianta eu esperar que o outro faça. Eu tenho que ser o primeiro a fazer. Eu sou o primeiro a estar fazendo. É um gerúndio feio, né? Mas estar fazendo é importante. Esse gerúndio é um gerúndio redundante que é importante. Estar fazendo é executar sempre, não parar, com constância, tá bom? E também nós vimos um outro teólogo aqui, Martin Lord, que ele disse o seguinte: um avivamento é quando o Espírito Santo entra em ação e o povo de Deus é despertado de uma condição de frieza, apatia e mundanismo, e passa a experimentar novamente a realidade viva do poder de Deus. Meu irmão, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, a nossa vida era diferente. No início da nossa conversão, nós fazíamos coisas que nós muitas vezes não acreditamos. Sabe aquele momento que você deixa tudo para fazer as coisas para Deus? Como eu disse de manhã aqui, aquela importância que você dá para algo. Quando você vai receber um aumento na empresa, você não se dedica? Não é? Seja sincero. Você recebe, você tem um plano de carreira na empresa e você começa a se dedicar porque você tem que atingir aquele degrau mínimo de atribuições para você poder então alcançar a promoção tão esperada e o salário tão esperado. E na casa de Deus? Nós não somos remunerados fisicamente, vamos dizer assim, mas espiritualmente, meu irmão, minha irmã, que bênção é trabalhar para o Senhor. Só quem trabalha com o Senhor pode falar o quão grande quão importante é as bênçãos do Senhor na nossa vida. Eu posso dizer que o Senhor, Ele nunca me abandonou. Continue firme. Quanto mais firme, mais bênçãos de Deus você recebe. Meu irmão, eu não sei você, mas eu tenho um temor tão grande, e a importância de estar na presença do Senhor, ela me leva a continuar firme, mesmo em meio a adversidades. São anos e anos trabalhando para o Senhor. Hoje eu mandei um vídeo para a irmãzinha. A irmãzinha: ei pastor, está sentindo saudade? Meu irmão, minha irmã, foi um trabalho que nós fizemos de entregar sopão na cidade de Tiradentes. O irmão Wesley e a irmã Fran conhecem a cidade de Tiradentes, sabe o tanto de gente que tem naquele lugar. E nós, como igreja, fazíamos o sopão para entregar para os moradores lá de rua, para o pessoal mais carente. E fazíamos também encontro nas casas. Algo que nós queremos fazer para o ano que vem na nossa igreja: começar a casa de paz. Começar com que nós possamos ter toda sexta-feira 5, 6, 7, 10, 15 casas estudando o Evangelho, ganhando almas para Jesus. Se a gente não fizer isso, quem vai fazer? Precisamos ter um avivamento de fato da obra do Senhor.
Não é meu avivamento, mas o avivamento da obra do Senhor. Colocamos-nos à disposição. Então nós vimos que o avivamento que nós precisamos pedir é a obra do Senhor. Então no segundo ponto hoje, nós vamos ver que no avivamento Deus levanta as suas flechas. No avivamento, Deus levanta as suas flechas. Versículo 9. Versículo 9, capítulo 3, versículo 9 de Abacuque. Descoberto se movimentou o teu arco, os juramentos feitos às tribos foram uma palavra segura. Tu fendeste a terra com rios. Meu irmão, minha irmã, você pode ser uma flecha na mão de Deus para fazer a obra acontecer. Se nós não nos colocarmos à disposição do Senhor, Ele vai levantar outras flechas. Mas oxalá que nós sejamos as flechas enviadas e lançadas nos corações das pessoas com o Evangelho. Ganhar almas, irmãos, não tem nada melhor do que isso para o cristão. Nós somos muito egoístas, nós queremos tudo para nós e esquecemos das outras pessoas. O céu, ele não é exclusividade nossa. Não seja egoísta. Eu sou salvo, eu já tenho a garantia do céu. Não seja egoísta, simplesmente faça o trabalho e se coloque à disposição de Deus, porque Ele levanta as suas flechas. O versículo fala de Deus com o arco descoberto, portanto, pronto para atirar as suas flechas. Precisamos estar prontos, porque Ele já está pronto. Ele já está com o arco na mão. E nós, como flechas, podemos atingir o coração das pessoas que precisam ouvir de Jesus. Avivamento é preciso. Não é a todo custo, mas sim ao custo do Senhor. A nossa vida tem um preço e Jesus Cristo comprou com o seu sangue. E nós precisamos nos colocar à disposição desse Deus. As flechas simbolizam instrumentos escolhidos por Deus para cumprir os seus propósitos. Que possamos cumprir os propósitos de Deus. O Senhor não falha. Ele não falha. E nós podemos ver a mão de Deus na nossa igreja. Quem veio há 1 ano atrás à igreja, há 2 anos atrás, nós já estamos completando 2 anos aqui na igreja. Há 2 anos atrás, como que era a igreja? Como estava a igreja? Eu não estou falando fisicamente apenas, eu estou falando espiritual. Quantas almas Deus restaurou neste lugar? Quantas pessoas mudaram o seu foco e perderam, ou melhor, ganharam, reviveram um avivamento para louvar e adorar ao Senhor. Quantas lágrimas foram derramadas nesse altar? Porque Deus tem feito a obra. Fisicamente, olha que bandos bonitos. Parecia que estava só o farelo, né? Estava descuidado. E agora, olha, está cuidadinho, bonito, amém ou não? Quem batizou até nas águas do Rio Jordão. Porque temos a foto do Rio Jordão, o pastor Osmar Vandetti, quando ele viu aqui, ele gostou, falou: olha, essa foto eu conheço, esse lugar eu conheço. É o Rio Jordão, porque ele esteve lá. É mesmo, pastor, isso aí é foto lá do Rio Jordão. E manda um abraço, pastor Osmar. Então, ficou bonito, era um batistério que estava escondido, estava guardado aqui, né? Estava guardado, mas o Senhor ressuscitou, com almas sendo batizadas. Aqui, nenhuma criança pode cair mais aqui, né? Eu vi um vídeo antigo da igreja, que aqui estava aberto, mas era um perigo.
Imagina as irmãs cantando aqui, dando um passo para trás. A irmã Aurora gostou, né, irmã Aurora? Imagina só, é perigoso, mas Deus levantou alguém para nos dar uma bênção. Está aqui, olha que bonito. Não tínhamos esse projeto, mas Deus colocou no coração de pessoas para colocarmos. Isso é avivamento. As grades. O irmão José falou assim: pastor, tinha anos que tinha esse desejo de trocar, a necessidade de trocar os alambrados por grades. Por que não aconteceu? Porque Deus avivou essa obra, esse tempo. Aleluia, olha lá. Vamos terminar em nome de Jesus. E eu espero que em novembro. Porque o projeto era novembro, amém ou não? O projeto era novembro e Deus providenciou antes de novembro. A confirmação de Deus. Amém. Irmãos, Deus move todas as coisas, porque todas as coisas contribuem para o bem para aqueles que amam a Deus. E o propósito não é aparecer, o propósito é mostrar Cristo. Amém. Mas eu vou falar mais uma coisinha de novo. Está faltando um letreiro, Igreja Batista Bíblica. Já tem quase um ano e meio que eu estou falando desse letreiro. Esse ano, quem sabe, sai, no nome de Jesus. Porque as pessoas não sabem, é um prédio azul. O prédio vai trocar de cor, gente. Fica tranquilo, o prédio não vai ser mais azul. Então precisa conhecer a Igreja Batista Bíblica, não o prédio azul. Porque trocou a cor do prédio, não é mais o prédio, não é mais a igreja. Entende? Então, isso é importante. Seja flecha nas mãos do Senhor. Seja flecha. E Ele vai te usar. No avivamento, Deus prepara e envia homens e mulheres como flechas certeiras para anunciar a sua palavra e trazer correção. E é importante. Devemos ser corrigidos uns com os outros através da palavra. Não é a minha discussão, é a exortação. Lembra que eu falei sobre exortação? As pessoas entendem errado o que é exortação. Exortação não é bronca. Não é que tem gente que fala, eu tenho dom de exortação. E aí fica só batendo na igreja. E bate na igreja. E bate na... Gente, isso não é exortação. Exortação é encorajar o outro. Encorajar com a palavra de Deus. Encorajar a fazer coisas maiores. Isso é exortação. É motivar as pessoas. E precisamos motivar uns aos outros. Você não sabe quanto eu fico motivado quando eu vejo que os irmãos estão aqui. Amém. Nós preparamos a mensagem para se tiver uma ou 300 pessoas. Mas é bom quando tem 300. E aí a gente recebe uma palavra igual da Jo. O pastor está feliz. Porque a gente gosta de ver os irmãos aqui. E tem bastante gente que não veio. Se vier todo mundo, vai ser igual aquela foto do nosso aniversário. Lotou aqui na frente. Lembra? Então assim, esses bancos não dão conta se vir todo mundo. E é bom quando estamos todos juntos. Em nome de Jesus. Sermos flechas usadas pelo Senhor. Elias, no Carmelo, 1 Reis, capítulo 18, foi levantado como flecha para confrontar a idolatria. E você pode ser uma flecha lá no seu serviço. Não sei com quem que eu disse, mas acho que foi quarta-feira no culto de oração. Acho que foi isso. Pela primeira vez eu tive a oportunidade, em quase um ano, de introduzir o Evangelho no meu trabalho. Para uma colega de trabalho, veio um assunto na sala falando sobre castigo, sobre vida de dificuldade. Aí veio o pessoal lá do Espiritismo falando de reencarnação e tudo mais. Aí eu falei, há controvérsias. Eu não vou chegar batendo e falar, está errado. Não. Eu tenho que ouvir e deixar ser ouvido. Aonde eu falei, há controvérsias.
Aí a moça do meu lado, ela se interessou. E eu falei, olha, só tem dois caminhos: céu ou inferno. Tem dois caminhos. E nós que escolhemos para onde nós queremos ir. E é tão fácil ir para o céu que você nem imagina. Mas não dava para conversar naquele momento. Mas já iniciou. Ela ficou curiosa de saber como que é fácil ir para o céu. E eu vou apresentar Jesus Cristo para ela. Que Deus possa fazer a obra através do Espírito Santo. Porque as pessoas não sabem, irmãos. Não sabem o caminho para o céu. E o caminho para o céu é Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, disse Jesus. Então, meu irmão, minha irmã, no tempo do avivamento, Deus pode levantar você como flecha viva para atingir corações e transformar ambientes. Você já percebeu alguma coisa onde você trabalha? Se você não percebeu, comece a mudar suas atitudes. Imagine que as pessoas podem chegar para você: nossa, é tão bom quando você está aqui. O ambiente fica diferente. Sabe por que o ambiente fica diferente? Porque você tem Jesus na sua vida. E quando você tem Jesus na sua vida, as pessoas enxergam Jesus e veem que existe diferença. Você é uma flecha nas mãos de Deus. Mas se as pessoas não enxergam, é porque existe alguma coisa faltando. Porque Jesus Cristo disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ser-me-eis testemunhas, tanto de Jerusalém até os confins da terra. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo, disse Paulo. Então, se as pessoas não enxergam Cristo em nós, é porque está faltando alguma coisa. O que é? Ser de Cristo. Ser imitador de Cristo. Fazer o que Cristo faria. Tratar as pessoas da forma que Jesus trataria. Irmãos, ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém é melhor do que ninguém. Não importa se o seu salário é 30 mil, 50 mil, 100 mil, ou R$1.000, ou R$2.000. Você e eu somos iguais perante Deus. Não devemos ser arrogantes de forma alguma. Existem líderes que são tão arrogantes que oprimem os outros, a igreja, enfim, as pessoas têm medo. Quarta-feira eu fui enquadrado. Cheguei mais cedo. Às vezes eu chego mais cedo, fico fazendo minhas coisas no escritório, e logo vocês vão conhecer meu escritório novo, está em reforma, fechado para reforma. Os irmãos procuraram o berçário, não é mais berçário. O berçário é onde era meu escritório, agora o berçário lá. E eu fui enquadrado. Os irmãos chegaram: pastor, nós vamos conversar. Sem marcar. Simplesmente eu fui enquadrado. Falei: pronto, quem ganhou na loteria? Quem ganhou na loteria? Quem é que pecou desse jeito aí? Mas, brincadeiras à parte, os irmãos vieram conversar comigo. Por quê? Nós temos acesso. Qualquer um pode vir conversar comigo. De manhã eu fui enquadrado pelo Joel. Pastor, eu quero conversar com você. Vamos lá para o escritório. Ele me levou para o gabinete. O Joel me levou para o gabinete. Conversar sobre projetos, sobre coisas novas na igreja, o que a gente tem para fazer. Então falamos do projeto Boa, falamos do Esporte na Veia, falamos do ano que vem, das propostas que nós temos, das aulas. Que bênção! É isso, irmãos. Igreja é isso. Eu não sou o dono da igreja. Eu não mando aqui. Mas fique tranquilo que você também não manda. Quem manda é Jesus. E nós estamos juntos para fazer o melhor. Ô irmão Cristiano, eu gostei dessa notícia da praça. Tomara que tenha umas árvores. Sabe por quê? Vai ser a oportunidade de a gente fazer a escola bíblica dominical lá na praça. Do lado da igreja. É a oportunidade
oportunidade de fazermos a tarde do evangelho de entrega de folheto e cantar e ministério de louvor, ó. Entende? Então, assim, Deus está fazendo a obra. É bênção. O irmão Wesley lembra do pessoal do PNL. Chegaram aí, ficaram hospedados, foram para uma praça, cantaram louvores e foi bênção, não foi? As irmãs que foram lá, foram poucos, mas foram. Então, olha só, Deus está abrindo os caminhos para que nós possamos fazer isso mais vezes. Seguindo então, terceiro ponto. O avivamento acontece com temor a Deus. Versículo 16. Ouvindo eu, o meu ventre se comoveu, a sua voz tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos, e estremeci dentro de mim. No dia da angústia descansarei. Quando subir contra o povo, se invadirá com as suas provas. Irmãos, o avivamento acontece quando eu tenho temor a Deus. Por que você não chega atrasado na empresa? Tem empresa que se passou 10 minutos você não entra mais, você fica com falta. Chega atrasado, você desconta o salário. Por que você não entra num banco e faz um assalto ao banco? Por quê? Porque se a polícia te pegar, não tem o que fazer. Tem um castigo. Nós temos aí o respeito às leis, que é o que o cidadão deve ter. Ok? Nós devemos respeitar as leis. Mas sabe o que acontece? Muitas vezes nós não obedecemos a lei de Deus. Por que não obedecemos? Porque não tememos a Deus. É fato. Precisamos temer a Deus, porque quem teme a Deus segue fazendo a vontade de Deus. Amém. Abacuque, ele ouve os juízos de Deus e treme. O meu íntimo se comoveu, os meus lábios tremeram. Eu estava vendo uma repórter fazendo uma pergunta para o presidente da República, e ela estava assim, ó, com o microfone. Por quê? Estava assim, nervosismo. Querendo ou não, a gente treme. E você acha que é fácil ficar aqui em cima e pregar? É fácil? Meu irmão, minha irmã. Eu tremo na mão de Deus, na frente da potente mão de Deus, porque é uma responsabilidade trazer a mensagem do Senhor. Eu não estou aqui como coach para ensinar vocês a terem sucesso. Olha, faça isso, 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 que você vai ficar rico. Receba. Não, não é isso. Pelo contrário, é palavra de Deus. Não sou eu, mas Deus. Amém. Obviamente que o tempo vai passando, você vai ficando um pouco mais leve, né? Em falar. Por isso que meu microfone não fica assim. Mas eu tenho em mim um temor do que eu vou passar aos irmãos. Eu prego para mim primeiro. Que essa mensagem venha às minhas necessidades. Como diz João Alexandre numa música, quero cantar o que vivo, quero viver o que canto. E aí eu falo, eu preciso pregar o que eu vivo e viver o que eu prego. Por isso, a responsabilidade de cristão, de temor a Deus. O verdadeiro avivamento não gera apenas emoção, mas temor santo diante da majestade de Deus. O tamanho do meu Deus. Qual o tamanho do seu Deus? Imagine aqui o homem mais importante do mundo chegar nesse lugar e começar a discursar e falar coisas que te colocam ao encontro, ou melhor, te colocam na parede por algo que você está fazendo, que você não vai sair daqui porque você está fazendo errado. Um dia eu participei de um processo, de uma audiência
E eu era testemunha da empresa neste ato. E o preposto, que é o representante da empresa, o preposto pode mentir, tá? Só para vocês saberem. Numa audiência, o preposto pode mentir, a testemunha não. Então o preposto disse algumas coisas que eram inverdades. E eu, como testemunha, não falei o que o preposto disse, porque eu disse a verdade. Sabe o que o juiz me disse? Se você não se retratar, você pode sair daqui preso. E eu falando a verdade. Aí o juiz falou o seguinte: eu vou ajudar você. Eu vou deixar o advogado da empresa retratar nos autos. Porque o que eu disse era verdade, o preposto disse ao contrário, e eu acabei. Imagina só, eu estou ali e saí preso, gente. Eu só falei a verdade, fui preso. E ser preso, olha só. Então você imagina, nós estamos aqui na frente, na presença do justo juiz. Jesus é esse juiz. E você só pode dizer a verdade, tão somente a verdade. E eu quero que você, neste momento, fale a verdade ao seu coração. Fale a verdade ao seu coração. Eu estou sendo um verdadeiro cristão. Responda a você, sim ou não? E ore neste momento. Vamos fechar os olhos. Feche os olhos. Ore a Deus. E troque essa ideia. Converse com Deus nesse momento. Abra o seu coração. Você está sendo um verdadeiro cristão? Coloque diante do Senhor. Se você não está, peça para Deus consertar o seu caminho e te dar comprometimento para isso. Se você está, peça força para Ele. Peça força para Ele. Onde há avivamento, a quebra de orgulho, arrependimento e reverência. Sabe por que eu e você muitas vezes não fazemos a obra do Senhor e não deixamos com que a obra dele evolua e seja avivada, seja restaurada, seja mantida, seja cuidada por ele? Porque eu sou orgulhoso. Eu não me derramo diante do Senhor. Meus pecados são muitos. Eu não quero deixar os meu pecado. Eu quero seguir a minha vida. Meu irmão, minha irmã, eu quero que você coloque no seu coração e na sua mente: Jesus, Ele vai buscar a sua igreja logo, logo. Ele vem nos buscar. E como Ele vai encontrar o meu e o seu coração? Os seus dons e talentos. Você não está derramando, você não está dando aquilo que Ele te deu, e você não está devolvendo como uma adoração. Deus, faça a obra, quebre o orgulho, dê arrependimento e reverência a nós, para que nós possamos usar os nossos dons e talentos em prol do avivamento da sua obra. Ele só acontece com o temor de Deus. Em Atos 2, após a descida do Espírito Santo, veio temor sobre toda a alma. 2:43. Em toda a alma havia temor. Coloque esse temor diante do Senhor. Tema e trema. Avivamento não é barulho sem santidade, mas coração quebrantado diante de Deus. Quebrante o seu coração. Ele conhece a sua vida. Ele conhece a minha vida. Ele sabe aonde pega. Mas deixa Ele agir.
Deixa Ele trabalhar. Deixa Ele. Dê essa oportunidade para Deus. Quebre o seu orgulho. Deixe o seu orgulho de lado. Coloque-se diante do Senhor. O avivamento, ele exige constância e dependência. E você está orando no seu lugar. E você precisa estar constantemente dependendo de Deus. Sabe qual é o mal do ser humano? É que nós dependemos de nós. Nós vivemos por vistas, viu? Não é como aquela música. Não me guio por vistas, não. Olha o ser humano. Não. O ser humano, naturalmente, ele se guia pelo que ele vê. Mas o crente, o servo de Deus, ele vive na dependência de Deus. Ele não olha para as circunstâncias de fato, ele olha para o amor de Deus. Ele abandona a sua arrogância, ele abandona a sua autossuficiência, porque é Deus que nos mantém em pé, é Deus que nos dá saúde, é Deus que nos traz aonde Ele quiser, é Deus que nos trouxe aqui para adorar a Ele, é Deus que Ele quer fazer a obra na sua vida, é Deus, mas você precisa deixá-lo fazer esta obra, como igreja, como crente em Cristo Jesus. Abacuque, ele reconhece que pode faltar figueira, videira, oliveira e alimento, mas isto não anula a sua fé. Versículo 17 nós vemos: porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, nos campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Deus te salvou em Cristo Jesus. Exulte na vida dele, exulte, entregue, faça a obra que ele deseja para os seus. Entregue a sua vida de fato, viva na dependência de Deus. O avivamento não é euforia passageira, mas um estilo de vida de dependência contínua de Deus. Avivamento verdadeiro resiste às crises e não depende de circunstâncias favoráveis. Muitas vezes nós estamos em crise. Quantas crises eu já não passei? Meu irmão, minha irmã, eu estava em crise, mas Deus trabalhou a minha vida. Ele usou médicos para me passar remédio, enfim, eu estou sendo medicado, eu estou bem agora. Mas eu precisei reconhecer que eu precisava da dependência do Senhor. Porque quando nós olhamos para as circunstâncias, nós nos decepcionamos. Olhamos para pessoas, nós nos decepcionamos. Mas quando olhamos para Cristo, nós não nos decepcionamos. Olhe para Cristo. Seja humilde. Entregue o seu caminho ao Senhor. Avivamento verdadeiro resiste às crises e não depende de circunstâncias favoráveis. Paulo e Silas na prisão, mesmo acorrentados, oravam e cantavam louvores. E muitas vezes eu e você estamos acorrentados aos nossos problemas, às nossas vontades, aos nossos desejos. Que sejamos tratados pelo Senhor. Quem é avivado não vive por condições externas, mas pela confiança diária no Senhor. O avivamento traz alegria e exaltação de Deus, assim como a irmã Jo falou para mim: ei pastor, está alegre, porque eu estou avivado na obra do Senhor. Aviva a tua obra. Nós queremos olhar sorrisos e alegria de estarmos juntos, unidos, levando as pessoas
a um relacionamento crescente com Jesus. Versículos 18 e 19: todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força e fará os meus pés como os das servas e me fará andar sobre muitas alturas. Será que você está leve, andando para o Senhor, andando no caminho do Senhor? Caminhando eu vou para Canaã. Tem uma musiquinha também. Caminhando eu vou para Canaã. Com Jesus eu vou. O avivamento traz alegria. Apesar das calamidades, Abacuque declara: todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O resultado do avivamento não é apenas transformação externa, mas alegria interior e exaltação a Deus. Deus dá pés firmes como os da corça, que anda em lugares altos. O avivado experimenta segurança espiritual e liberdade para glorificar a Deus em qualquer situação. No luto, na festa, no nascimento de crianças, em todos os momentos, exultar no Senhor. Na saúde, na doença, exultar na presença do Senhor. O verdadeiro avivamento sempre termina em adoração e louvor ao Senhor da vida. Vamos louvar ao Senhor neste momento. Vamos louvar ao Senhor, porque o avivamento ele termina, ele aplica adoração e louvor ao Senhor. Somente dele.
Abacuque entendeu que o avivamento levanta instrumentos para a obra. Meu irmão, minha irmã, 2026, já estamos falando de projetos 2026, irmãos. O ano de 2025 já está se acabando, já estamos no último trimestre. E o ano de 2026 será o ano da vida na vida. Já tem o tema do ano: vida na vida, onde iremos trabalhar para o Senhor com discipulado. Vida na vida não é estudo de livrinho, mas vida na vida. Cristiano não sabe, vem aqui, vem cá. Fala para mim aqui, Cristiano, do irmão que discipulou você, logo quando você e a Cris, pode falar um pouquinho, tá? É um minuto. Vou começar a pregar aqui. Irmãos, assim, foi algo muito de Deus, verdadeiramente. Estava perdido, sem Cristo, não conseguia orar, não conseguia fazer nada. E o irmão Marcinho, a irmã Gracinete nos abençoou tremendamente por 3 anos. O Marcinho, às vezes, trabalhando nas obras, não dava tempo de passar em casa para tomar um banho, para vestir uma roupa. Ele vinha de pedreiro mesmo, aquela roupa suja, toda, né? Irmãos, que momento gostoso foi isso na minha vida. Foi para nunca mais não esquecer. Por quê? O amor de Cristo estava envolvido do meu lado. E no meu lar havia muitas diferenças entre mim e minha esposa. E através de Cristo e através de irmão Marcinho, da minha Gracinete, nós fomos restaurados para a glória de Deus. Se estamos aqui, é porque esses irmãos investiram seu tempo, no amor por Cristo. É interessante esse trabalho, muito dinâmico. As mulheres também aprenderam ontem e já estão colocando em prática. Que bênção! Seja um voluntário. Eu vou me candidatar a ser voluntário porque eu fui instruído essa noite a fazer a obra do Senhor, a vida do Senhor na sua obra, para o seu lar ser restaurado em nome de Jesus, o seu casamento ser restaurado em nome de Jesus. Eu amo a minha esposa, sabe por quê? Porque foi ela que me trouxe ao Evangelho. E irmãos, é impressionante o aproximar-se de Cristo em nossas vidas, porque Ele vive e quer reinar na tua vida, em nome de Jesus. Vida na vida. Amém. Irmãos, isso muda. Quem já foi discipulado sabe o acompanhamento. E mais uma vez, eu aqui desafio as irmãs. Desafio: não deixem a Kátia de lado. Amanhã ela vai dizer: eu fui abençoado por aquela igreja e eu estou firme na presença do Senhor por causa da igreja, por causa de Deus, mas porque a igreja fez o papel de igreja. E hoje nós temos um pregador aqui, ó, foi assim, desse jeito, discipulado, vida na vida. Vida na vida. Deus levanta instrumentos para a obra, irmãos. Não é livrinho, mas é vida na vida, é acompanhar, instruir. Eu também preciso de conselhos. E os diáconos, quarta-feira, me deram conselhos.
Por isso que eu fui enquadrado. Então já me deram alguns conselhos. Eu falei, irmãos, eu já estou melhor, graças a Deus. Né? Como é que chama o remédio, irmãozinho? Eu estou tomando esse diazepam também para dar uma acalmada. Não tá já aprendendo um pouquinho, né? Mas é só alguns dias, tá? Mas é isso, irmãos. Estar bem, servindo ao Senhor. Buscar expectativa e esperança em Deus. Ele levanta instrumentos. Produz temor e reverência. Então Abacuque entendeu que o avivamento produz esperança, o temor e reverência. O avivamento também requer constância e dependência. Irmãos, deixar de tomar um banho antes de ir lá para o compromisso de saber como que você está. Eu fiquei feliz ontem, uma notícia que eu tive. Eu fiquei triste que eu fiquei sozinho? Fiquei. Mas eu fiquei feliz porque eu vi que também teve um outro irmão que estava com um outro irmão numa programação de uma outra igreja. O irmão Renildo levou o Givaldo lá para Guarulhos, numa programação lá na igreja do pastor, filho do irmão Renildo, o Ronei, mas é o Sim. Lá no pastor Ronei, né? O Sim para o pai, né? O pastorzinho. Então, foi bênção, porque é vida na vida. Eu tenho certeza que eles foram conversando coisas boas de Deus. É vida na vida. Muitas vezes você não precisa gastar nada para fazer um discipulado. Simplesmente, vida na vida. O projeto dos homens é amizade. Estar junto. Deus sabe de todas as coisas. E o avivamento gera alegria e adoração. Vocês gostaram, né? O cantor achou que ia terminar, não terminei ainda não. Gera alegria e adoração. Você é alegre? Amém. E aí tem aquela musiquinha. Ó, tá vendo? Ó, eu entendi. Primeiro arrumaram o horário, depois deixaram o alarme, só para me pegar, né? Estou alegre. Estou alegre. Olha aqui. Estou alegre. Feliz por vou contar-lhe a razão de estar alegre assim. Cristo um dia me salvou. Por isso eu alegre estou. Porque estás alegre. Conte-me por quê. Porque estás alegre. Pode contar-me isso eu alegre estou. Sabe que eu tenho essa alegria? Eu achei que o pessoal que não conhecia não, tem uns dinossauros aqui também, né? Eu estava vendo hoje no vídeo, nas minhas recordações, esse vídeo lembrou, veio de encontro à nossa mensagem, né? Então, meu irmão, o avivamento não é a todo custo, mas é pelo custo da entrega total a Deus. O Senhor ainda pode avivar a sua obra hoje, se nos dispuséssemos a buscá-lo com sinceridade. E mais duas frases para não ficar diferente. E só tem gente antiga, hein? Olha, 1700. Só tem teólogo antigo. Um avivamento
nada mais é do que um novo começo de obediência a Deus. E aqui, 1782, não tinha nem acontecido o movimento da Rua Azusa. Se aquele pessoal da Rua Azusa soubesse isso aqui, não teria tido aquela bagunça toda. E o outro aqui, esse já é mais novo, o Tozen. Você já percebeu quanto temos orado por avivamento ultimamente? E quão pouco avivamento tem resultado? Creio que o problema é que temos tentado substituir a obediência pela oração. E isso simplesmente não funciona. Não adianta eu orar e não obedecer. Obedeça. Viva alegre. Viva vida na vida. Viva para Deus. Em nome